Olá, está no ar o Alerj Entrevista. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história do deputado Nilton Salomão. Deputado, muito bem-vindo aqui no nosso Alerj Entrevista. O senhor começou a vida política há quantos anos? Pois é, veja que eu vim para a política, creio que da maneira mais saudável possível, né? Porque normalmente acontece alguém desejar ser político e aí se apresenta, enfim. De outra forma, é quando as pessoas que estão ao seu redor, não é, percebem que você pode contribuir com a sociedade. E foi assim, nós, na década de 90, nós tínhamos lá uma indignação com o que vinha acontecendo no Brasil, especialmente como funcionário da Caixa Econômica, com o que vinha acontecendo fruto do governo Collor. Nós, numa empresa pública importante para o Brasil, importante principalmente para os menos favorecidos, e nós estávamos observando ali que o governo Collor estava usando a Caixa para atender, não é, aos grandes interesses de determinados grupos. Isso tudo nos levou a um movimento chamado MECAP, Movimento pela Ética e Competência da Administração Pública. Esse movimento também lutou internamente para que nós tivéssemos critério na colocação das pessoas nos cargos internos, de maneira que aquele funcionário que concursado, né, sonhasse em crescer na empresa, tivesse ali a sua carreira com possibilidade de crescimento. Então, isso nos levou a movimentos internos de lutas em prol em defesa da empresa pública, em defesa também da não privatização, porque era o momento das privatizações no Brasil e nós lutávamos ferrenhamente contra as privatizações da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Isso, então, através desse movimento, nos levou, pelos companheiros, a ideia de vir para a política. Eu me assustei inicialmente, mas não, eu sou aqui funcionário da Caixa, também naquela época era professor universitário, não, minha vida é aqui. Esses meus amigos me convenceram e nós acabamos vindo para a política. Agora, antes de continuar a falar sobre a sua carreira política, ainda falando um pouquinho sobre essa parte, quando o senhor era funcionário da Caixa Econômica, como é que foi lidar com a população quando o dinheiro ficou preso? Olha, imagina o senhor como funcionário. Foi dramático. Um funcionário da Caixa, ele aprende a lidar com o pobre, com o rico, com um determinado problema de governo, um problema do cidadão mais humilde. É uma escola, inclusive o lidar com o dinheiro, né? A gente aprende a lidar com o dinheiro, saber daquele dinheiro, não é, que é do cidadão, que é do governo, isso é um aprendizado. Mas essa relação com as pessoas, né, é uma relação que é um aprendizado extraordinário. Na questão da poupança, quando ela foi congelada, olha, foram dramas. Só nós que vivemos, e naquele momento eu estava gerente, nós vimos coisas dramáticas. Eu vi, por exemplo, uma senhora portadora de câncer de mama, e ela precisava daquele dinheiro, porque ela precisava fazer a operação dela. E ela, num gesto de desespero, na frente de todos, ela até, né, ela tirou a roupa, assim, abriu aqui em cima a roupa e mostrou que vocês estão acabando comigo. E nós não podíamos fazer nada porque estava congelada a poupança. Foi um momento triste do Brasil, um momento que deve ficar apenas para a gente contar, não é? Para que não seja repetido. O Brasil experimentou com esse tipo de coisa, com a própria ditadura, não é? Experimentou sofrimentos que prepararam, não é, seja as pessoas e as instituições, não é, para um processo democrático, que é o que se vive hoje. Não é? O Brasil hoje vive um processo democrático muito saudável, um senãozinho daqui e ali, mas de um modo geral extremamente democrático e muito saudável. Nós vivemos um momento muito bom no Brasil. De lá para cá, quando acontece alguma coisa na economia, as pessoas já ficam apavoradas. Vão segurar o nosso dinheiro, O senhor acha que é provável que esse tipo de atitude venha a acontecer no futuro? Não creio. Você veja, o governo Lula, que era um governo que, de certa forma, assustava a sociedade inicialmente, porque dizia, bom, o que vai fazer o Lula?
deu um exemplo extraordinário, porque na economia, né, nós temos que fazer o que o Lula está fazendo, que é a distribuição de renda, diferente daquela história antiga de que era crescer o bolo para depois distribuir. Mas está fazendo isso de uma forma equilibrada. A economia você tem que ser inicialmente conservador, porque qualquer modificação na economia impacta na vida das pessoas, né? Mas esse caso da poupança, por exemplo, quer dizer, alguns loucos defendiam que o problema do Brasil, da inflação, era a poupança. Colocaram isso na cabeça de um presidente, que também estava ali sem muita consistência, né, nos seus propósitos, e aí tomou essa atitude que causou todos esses danos que a gente vê por aí. E por que continuar na carreira política? O senhor disse que foi, num determinado momento, impulsionado por uma série de causas, até trabalhistas, dentro da Caixa Econômica Federal, onde o senhor trabalhava.